Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Victor Ciceri. Né, eu falei para vocês que se eu pudesse, no último vídeo eu falei para vocês, se eu pudesse, eu gravaria um vídeo mostrando para vocês quais são as metas de 2026 para a agência, tá? Claro, a agência que a gente vem construindo aí ao decorrer desses 4 últimos meses, eu estou documentando tudo aqui para vocês e eu estou usando o YouTube aí para mostrar toda essa nossa jornada aí para vocês e como está sendo, tá? E bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as metas que a gente estipulou para 2025, tá? Não sei se vai ser um vídeo muito longo, até porque vai ser fácil demais explicar, mas como eu falo muito, pode ser que seja um vídeo muito longo. Tentei fazer o máximo aqui para ficar bom, para vocês entenderem. Trouxe um quadro branco ali. Na verdade, a gente nem usa esse quadro branco, a gente usa os vidros aqui do escritório, né, para a gente colocar as coisas e tudo mais, para a gente anotar. Porém, nos vidros vai ficar muito ruim para vocês enxergarem as canetas, tá? Porque é muito claro lá fora e daí vai ficar muito ruim para vocês enxergarem as canetas, tá? Então a gente vai fazer um quadro branco. Eu acabei de, deixar o quadro aqui, né? Como posso falar, fiz uma gambiarra aqui para deixar o quadro em pé para vocês. Claro que vocês não estão vendo a gambiarra, porque eu sou muito bom de gambiarra, então vocês não estão vendo o que está segurando o quadro branco ali. E bom, vamos começar então com mais um vídeo aí. E bom, primeiro de tudo, tá? Os últimos 3 meses, eu não fiz roteiro, eu acabei esquecendo disso, não fiz roteiro de novo. Mas vamos começar do início, tá? Nos 3 primeiros meses da agência, a gente colocou uma meta estipulada. A gente começou em outubro e colocamos a meta para terminar o ano em 1.300 euros, tá? De faturamento por mês. E aqui a gente está falando de um faturamento mensal, tá? Então, toda essa meta que eu vou fazer é em cima, né? Toda essa meta que a gente estipulou é em cima de um faturamento mensal que a gente quer terminar 2026 com esse faturamento mensal, ok? Então, beleza, perfeito. Essa meta era 1.300 euros, que a gente, na verdade, era 1.200 euros que a gente estipulou para o final de 2025 e a gente acabou fechando em 1.300 euros. A gente bateu a meta e, né, passou 100 euros a mais. Muito bem, perfeito, né? E, bom, a gente acredita, a gente sentou e conversou, a gente acredita que a agência tem muito o que crescer ainda e tem muito o que faturar por mês. A gente consegue fazer um bom faturamento por mês, é claro, terceirizando algumas coisas para algumas pessoas, alguns serviços, etc. O que a gente vai precisar terceirizar de começo, bom, acredito que dá para a gente ir desenvolvendo isso ao decorrer do tempo, tá? Mas perfeito, vamos aqui para o quadro branco, meus queridos alunos, tá? Então, a gente estipulou aqui, deixa eu pegar pegar a caneta preta aqui. A gente estipulou uma meta para o final de dezembro de 2025 de 1.200 euros, tá? A gente tem que colocar ali os euros, tá? Ixi, tá meio, não sei se vocês vão conseguir ver, mas, tá, beleza. Aqui para mim, né, tá, como que eu posso dizer? Tá espelhado, tá? Mas para vocês eu vou tentar trazer o meu pior ângulo aí, beleza? Então, perfeito. Espelha aí, editor. Aí, agora vai estar espelhado. Bom, perfeito. Aqui a gente deixou a meta de 1.200 euros por mês para fechar, por mês, para fechar 2025, tá? 2025, beleza? E, bom, a gente então fez aí, pensou e a gente falou, pô, eu acredito, né, eu e a Patrícia, a gente sentou, a gente falou, pô, a gente acredita que a gente consegue ter um faturamento muito bom, terminar esse ano de 2026 com um faturamento muito maior do que 1.200 euros, tá? E a gente pensou daí, claro, um valor em real, em começo, a gente sempre faz essa conversão aqui para real, e 1.200 euros seria mais ou menos 7.200 reais, tá? 7.200 reais aí por mês, mais ou menos 1.200 euros. A gente sempre tenta fazer essa conversão em real para depois fazer essa conversão para euro, porque fica muito mais fácil. Porque, é claro, a medida de longo prazo, a medida de, como posso falar, de muitos reais, não são tantos euros se você converter, entende? Então acaba que é muito mais possível, principalmente porque a gente está, como eu falei para vocês, começando a trabalhar com um mercado, a gente já trabalha com o mercado internacional, porém a gente vai começar a trabalhar com o mercado mundial inteiro, né? Então, não sendo somente na Espanha, a gente trabalha hoje em dia na Espanha. Mas perfeito, 7.200 reais, tá?
Isso daqui, claro, são 1.200 euros. Ótimo, ótimo. Vou tentar não enrolar muito, ok? Qual que foi a nossa ideia? Falei, bom, tenho que sentar aqui e a gente vai ver quanto que a gente consegue faturar por mês na local. E como que a gente fez essas medidas, tá? A gente pegou um tanto que a gente queria fazer um faturamento mensal no final do mês, no caso, né? Terminar o ano com um faturamento mensal. E a gente falou, pô, será que isso é possível? Então, eu sabia que até 70 a 80 mil reais por mês era possível com a agência que a gente tem hoje. E eu acredito que a partir, até, na verdade, vou fazer aí mais ou menos uma soma de 30 a 40 mil, mais ou menos, a gente consegue fazer isso daqui sem terceirizar para ninguém. Então a gente não precisa terceirizar nenhum tipo de serviço dos 30 até 40 mil reais, tá? Claro, aqui a gente está falando de reais, tá? Então até os 30, 40 mil reais, eu acredito que a gente não precisa terceirizar trabalho para ninguém. A gente oferece hoje um serviço de marketing completo, que inclui design, a gente inclui tráfego pago, a gente inclui social media e tudo isso, tá? E eu acredito que até esse valor que a gente não precise, tá, terceirizar para ninguém. Perfeito. Porém, todavia, entretanto, a gente quer começar a terceirizar muito cedo, tá? Principalmente aquelas coisas um pouco mais fáceis e que é um pouco mais complicadas, né? Na verdade não complicadas, é massivas e você tem um pouco de preguiça de fazer, que seriam os não fazer, tá? Não desenvolver, ok? Mas publicar os posts, tá? Publicar os posts. Esse é o tipo de serviço que a gente vai terceirizar de começo, tá? Beleza, perfeito, perfeito. Então, até 30, 40 mil a gente não precisa terceirizar e aí a gente vai entrar no assunto de vamos começar a terceirizar e quanto que a gente consegue chegar terceirizando o serviço. É claro que terceirizando o serviço você não tem um teto, porque você começa ali a prestar serviços e vai terceirizando algumas partes desse serviço para outras, né, para outras pessoas. E é claro que você não tem um teto de onde você pode chegar fazendo isso. A V4 faz isso, né? A V4 Company faz isso. Eles, claro, não fazem realmente terceirizando, eles contratam pessoas. Então, se você começa a contratar pessoas, você não tem um teto de quanto que você pode chegar de faturamento. Isso daí vai o tanto que você tem para investir em tráfego, o quanto que é bom como posso falar, as suas redes sociais, o quanto que é bom o seu marketing interno, perfeito? Mas aqui a gente faz um investimento em tráfego, é o principal meio hoje que a gente usa para atrair novos clientes. É claro que a gente também faz não tráfego orgânico, a gente faz disparos para o WhatsApp com um bot que a gente desenvolveu em que manda mensagens para o WhatsApp para as pessoas. Então, por exemplo, manda, sei lá, 100 mensagens por dia. Então, ao decorrer de um mês, vai mandar 3 mil mensagens. Eu acho que é essa a conta, né? Se eu não estou muito ruim de matemática. Mas perfeito. É isso, tá? Então, essas são as formas em que a gente hoje prospecta, ok? E a gente vai colocar aí, eu tenho que apagar isso aqui, só um minuto. Bom, perfeito, tá? Voltamos aqui, já apaguei o quadro, já escrevi algumas coisas ali que eu queria passar para vocês, para mim não acabar me esquecendo e fugindo do que a gente iria falar aqui, perfeito? Vamos voltar. Sobre o investimento que a gente faz hoje em tráfego, né, sobre os meios da gente fazer captação de clientes, é por meio de tráfego pago. E a gente tem um investimento hoje em dia de mais ou menos R$ 2.000 por mês para investimento de tráfego pago para captação de leads, perfeito? Com R$ 2.000, a gente tem mais ou menos ali a cada R$ 1.000 ou 1.500, tá? Então vamos colocar aí R$ 2.000 de tráfego aqui, como está escrito para vocês, né? Então mais ou menos de R$ 1.500, tá? Vamos colocar aqui a R$ 1.500, tá? A gente tem mais ou menos ali um cliente, tá? A gente fecha um cliente. Tá muito ruim minha letra, tá? Mas a gente tem mais ou menos um cliente aí a cada R$ 1.500, perfeito? Então a ideia é, a cada R$ 2.000 que a gente investe por mês, a gente fechar um cliente. Esse cliente, hoje em dia, tem um ticket médio de 400 a 350 euros por mês, perfeito? Então seria mais ou menos aí R$ 2.000 mais ou menos por mês para cada cliente, tá? Então, a gente investe R$ 1.000 a R$ 1.500 e fecha um contrato de R$ 1.200 por mês aí. Então, a gente tem um lucro aí é isso daí, mano. A gente tem um lucro aí, tá? Eu não vou fazer essa conta de cabeça porque eu sou meio ruim de cabeça. Então, perfeito. A ideia aqui é, a cada um mês de investimento, né, a gente ter um cliente que nos paga aí R$ 2.200, perfeito?
Claro que a gente vai investir 2.000 e a gente vai ter um retorno de 2.200, né? Claro que não é retorno, um faturamento de 2.200. Porém, aonde que uma agência ganha em cima disso, tá? Porque esse cliente, ele não vai fechar com a gente por somente um mês, né? Ele vai fechar com a gente pelo um prazo mínimo de 3 meses, tá? Então seria R$ 2.200 vezes 3, que daria R$ 6.600, tá? Então a gente teria ali mais um cliente, então, investindo R$ 2.000, daria mais ou menos ali um cliente com um retorno de R$ 6.600, tá? Então a gente teria ali R$ 4.600 de lucro, tá? Por cada cliente. É claro que a gente fazendo um bom serviço para esse cliente, é claro que ele vai continuar querer fechar com a gente mais 6 meses, que daí é o tanto que a gente renova. A gente tem um contrato de 3 meses e depois a gente tem um contrato de 6 meses se ele quiser continuar o contrato com a gente, continuar o serviço com a gente, perfeito? E é isso daí, tá? Essa daí é o jeito que a gente trabalha hoje, fazendo investimento em tráfego e também o retorno que a gente tem em cima disso, perfeito? E o que eu e a Patrícia a gente sentou para conversar e falar? Olha, quanto que a gente realmente consegue faturar por mês em reais, tá? Quanto que a gente queria, qual que seria o sonho para a gente fechar 2026 com um faturamento mensal do tanto que a gente quer? Qual que é o valor que você queria, que você falar, pô, é o dream, é o sonho, tá? E a gente sentou ali e a gente falou, pô, seria muito interessante, deixa eu apagar isso daqui de novo para colocar ali para vocês. Boa, perfeito. Como eu falei, qual que seria o dream para a gente começar a ter um bom faturamento? Não, o faturamento dos sonhos, tá? Claro, não fugindo muito da perspectiva, da realidade que a gente pode alcançar, mas é claro, fazendo uma meta e jogando um pouco mais para cima, uns 20% a mais ali para a gente, né, correr atrás, dar um buff e tentar pegar essa meta, bater essa meta. Perfeito, tá? Então, qual que seria um ótimo faturamento da gente, o faturamento dos sonhos para fechar 2026, não sendo muito não realista, tá? Não realista, sendo realista, ok? A gente falou, pô, se até 30, 40 mil a gente não precisa terceirizar, tá? E é claro, depois que você passa ali dos 20 a 30 mil faturados por mês, você acaba que você pode ter uma sobrinha para você começar a investir, né? Você começa ali a conseguir investir mais e tudo mais, porque não vai fazer tanta falta para você e a gente aqui, o custo de vida nosso é muito baixo, tá? Então a gente consegue dar uma investida a mais na agência, a gente consegue investir mais em tráfego, que resulta em fechar mais clientes, tá? Então, qual que seria o nosso sonho que a gente estabeleceu aí? Sonho não, mas a meta em que a gente consegue chegar e bater ela até 2026. E é claro, como eu falei, eu vou fazer todo o documentário aqui para vocês. E se não der, beleza, não deu, vamos pro próximo ano. Próximo ano a gente consegue, a gente tem um ano aí para tentar fazer essa meta, bater essa meta. E eu vou detalhar tudo aí para vocês, ok? Então, o faturamento que a gente colocou, que a gente queria era de R$ 100.000, tá? Por mês, tá? Então a gente vai fechar 2025 com esse faturamento por mês, R$ 100.000. O que você pode olhar e falar, caralho, Victor, isso é coisa pra caceta, mano, para uma agência conseguir fazer, né? Para uma agência conseguir faturar todo mês com isso. E se eu te disser que na verdade não, tá? Porque agora a gente vai fazer as conversões, tá? Então, R$ 100.000 por mês em dólar vai dar mais ou menos não, vai dar mais ou menos ali 20k, tá? Em dólar. Em dólar vai dar 20 mil por mês, tá? O que seriam 20 clientes gringos pagando $1.000, tá? Que $1.000 não é muita coisa para clientes gringos, né? Ou para empresários brasileiros que moram nos Estados Unidos, ou para empresários espanhóis que moram nos Estados Unidos. Isso daqui, para eles, não é nada, tá? É muito pouco para uma empresa que fatura 50, 100 mil, entendeu? É claro que você tem que entregar resultado, né? Você tem que entregar resultado. Não tem como você não entregar resultado para esse cliente, tá? Porque, querendo ou não, é um ticket alto, tá? Mas beleza. Caralho, Victor, então já deu uma puta diminuída, né, velho? Você diminuiu pra porra aí. Porque se era 100, foi para 20, tá? Mas pode diminuir mais ainda, tá? Porque, como eu falei, a gente pode atender empresários espanhóis nos Estados Unidos ou em outro qualquer país que ganha mais, como a Suíça, né? Por exemplo. E se a gente for trazer isso daqui, tá? Isso daqui, esses 20 mil aqui, para euro, dá em média de 16 euros, tá? 16 mil
euros por mês, o que é muito menor, né? De 20, de 100, olha aqui, de 100 a gente baixou para 20 e de 20 a gente baixou para 16. E desses 16 a gente tem mil e quantos? A gente já tem um faturamento de 1.300 euros, cara. Euros, tá? A gente já tem. Então, na verdade, o tanto que a gente tem que buscar aqui seria que em 14, é isso? Essa é a conta? Essa é a conta? Tá certo? 14.700, tá? Então, a conta aqui, o tanto que a gente teria que buscar por mês de faturamento era 14.700 euros, tá? Porque a gente já tem 1.300, perfeito, a gente já tem aqui os 1.300, e o quanto que a gente vai buscar é 14. Então, você vê que já diminuiu. Então, de 100 foi para 20, aqui vocês não vão entender mais nada, porque já tá ficando tudo uma bagunça aqui. De 20 foi para 16 e de 16 foi para 14.800, 14.700, tá? Então, você pensando aí a longo prazo, ao decorrer de 12 meses, você teria que, a gente teria que fechar mais ou menos, pelo menos um cliente aí que nos pague 1.100 euros, por aí, tá? Então, esse aí seria o faturamento. E é claro que não vamos fazer uma especificação aqui nesse vídeo de tanto que era pra gente ganhar por mês. Por quê? Como nos primeiros meses é um pouco mais complicado por causa de caixa, né? É claro, depois vamos supor que você comece, como eu falei, a faturar 200, 20 ou 30 mil, é muito mais fácil para você investir e, consequentemente, você ter mais clientes e, consequentemente, depois de tanto tempo, clientes vão começando a te recomendar para outros clientes e daí você vai fechando mais clientes, tá? E aqui a gente não está nem falando de tantos clientes que a gente quer ter, a gente não está falando que a gente quer ter 20 clientes, a gente não está falando que a gente quer ter 10 clientes que me paguem, sei lá, 2.000 euros, tá? A gente não tá falando disso, tá? Até porque, como eu falei, se a gente tem uma escala, se a gente tem pessoas para trabalhar, se a gente tem quem você consegue, como que fala? Você consegue terceirizar, então não importa se você pega 10, 20, 30, se você pega 40, se você pega 50 clientes, é claro que eu não quero. A gente não quer encher a agência com tanto trabalho assim, tá? Mas aqui não importa, porque se você tem pessoas aqui para terceirizar esse serviço, tá tudo bem, né? Você consegue. Claro que você tem que terceirizar para boas pessoas, você tem que ver, você tem que saber monitorar essas pessoas, você tem que saber, claro, gerenciar tudo isso de uma forma muito fácil, tá? E bom, essa é a aula de hoje. Eu acredito que eu consegui passar para vocês aqui de uma forma bem bagunçada, né? Mas eu acredito que deu para pegar a ideia. Então, o nosso objetivo, a nossa meta de 2026 é fechar 2026, dezembro de 2026, com um faturamento bruto de 100 mil reais por mês, tá? 100 mil que diminui para 20 mil e que diminui para 16 mil e que daí diminuiu para 14.200, 14.800. Então, é para você ver como que você trabalhar para empresários fora do nosso país, você sempre tentar pegar uma moeda muito mais forte do que a nossa, é sempre muito melhor, né? Porque se você para pensar, tipo, é ridículo a diferença, entendeu? Porque, como eu falei, de 100 desceu para 21, uma tacada só. E de 100 desceu para 14, entendeu? É muito ridículo, tá? É muito ridículo. Bom, e se esse vídeo aí fez sentido para você, se você acompanhou até aqui, você curtiu a minha teórica, o que eu quis trazer para vocês, se isso de alguma maneira agregou a vocês, né? Considere aí se inscrever no canal, deixar o seu like aí, fazer seu comentário, falar, pô, Victor, eu concordo com isso, eu discordo com isso. É muito interessante aí, comenta que a gente vai discutindo, né? A gente vai conversando aí. Vou tentar dar os meus feedbacks aí para vocês, os meus insights para vocês, pelos comentários aí, se você quiser me chamar pelo Instagram, que já aconteceu, pode chamar. Meu Instagram tá aí embaixo. E bom, é isso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, eu espero que você tenha gostado. Obrigado por assistir até aqui. E bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais.